Órgão Jurídico Treinamentos. Esse é um treinamento complementar que utiliza essas mesmas telas que serão apresentadas, que praticamente é processar movimentações do PJE em arquivo Word e publicações dos Diários da Justiça. Então, com o crescimento contínuo do arquivo em Word com as movimentações do PJE, vê-se necessário um processamento computacional que possibilite o tratamento dos mesmos com agilidade, confiabilidade e precisão, evitando o retrabalho. O objetivo é também criar facilidade de tratamento de movimentações não pertencentes aos escritórios, seja dos diários ou do documento do Word. Então, serão tratados um arquivo com movimentações capturadas do PJE em formato Word. Né? Então, serão filtradas as antigas, as duplicidades, filtros por comarca e as movimentações de outros escritórios, mantendo um histórico dos últimos 30 dias, resultando apenas como trabalho final para o operador o que pertence ao escritório e o que precisa ser tratado. Garante uma maior produtividade, obtida com menor tempo de trabalho, lógico, sem repetições, maior agilidade e precisão. Então, como vou estruturar? Como está estruturado? Primeiro vou mostrar como configurar o ambiente para o processamento. Tá? Então, vou trazer a aplicação para frente. E aqui eu tenho o checklist Projude PJE. Nessa aba lista de comarcas, estão configuradas aqui somente as comarcas as quais o escritório atua, tendo também aqui a numeração para os recursos ou outros números que sejam específicos do escritório. Com isso serão filtrados dentro da listagem somente os processos que tenham essa numeração. Isso é muito importante. Uma outra parte, na aba colaboradores, vamos ter aqui configurar quais são os outros escritórios. Então, tem o escritório A com o seu e-mail marcado para receber informe, assim poder criar um e-mail, montar um e-mail, e está a função outros, não é? E o ícone aqui atuante, né, o checklist, checkbox não é selecionado. Então tem o escritório A, B e C. Então, na prática, essa é a preparação da aplicação. O que é que precisamos fazer agora também? Como converter o arquivo que é recebido e importar para a aplicação. Então, eu vou trazer o Word, já abri o arquivo, carregou na tela. Agora eu vou fazer a conversão do formato, que esse é um documento Word, contém muitos caracteres de controle e a gente só quer o texto desse documento. Então vou aqui em arquivo, salvar como ou exportar. Vou selecionar exportar. Alterar tipo do arquivo, texto sem formatação, e aí vou mandar salvar esse arquivo no local que eu conheço. Então, mandar salvar. Aqui que é agora o detalhe. Eu vou selecionar outra codificação e na lista de codificação, nessa tela que se abriu, eu vou selecionar Unicode UTF-8 e vou dar um OK. Então vai ser gerado um arquivo no formato de texto ao qual a aplicação pode importar. Eu volto para a aplicação agora. Vou no checklist, vou na aba Intimações PJE Word e vou importar o arquivo no formato texto. Vou selecionar o arquivo da lista, né? Eu preparei um arquivo menor aqui que vai ser mais rápido a gente importar. Esse daqui, abri o arquivo, ok. Então serão importados todas aquelas movimentações e já está sendo filtrado as movimentações mais velhas do que 30 dias, tá? Que essas movimentações já vieram em documentos anteriores, certamente. Pronto, eu salvei, né? Eu vou atualizar aqui a tela. Tem 178, agora vai ser processado. Mas antes de eu iniciar o processamento, eu vou mostrar aqui os status.
Então eu tenho um status aqui de processos não localizados, eu tenho um status de movimentações que foram encontradas nos processos que estão cadastrados, né? Então, desse total após o processamento, eu vou ter esses resultados. Vamos ao processamento, então, depois eu volto a esses resultados. Vou clicar aqui nessa aba, ele vai pedir para eu selecionar a coluna de evento. Então, a coluna de evento vai garantir com que seja verificado a duplicidade do mesmo evento. Se eu selecionar aqui, esses eventos são os mesmos, não é? Pode ter sido copiado, se gerado em situações diferentes, mas é o mesmo evento lá no documento, então não precisa analisar os dois. Então vai ser filtrado a duplicidade. Com isso vai ganhar tempo, otimizar tempo, né? Vamos lá. Já selecionei o evento, vou clicar em processar. Os eventos que sejam antigos, ou que sejam duplicados, ou que não pertençam à lista das comarcas que foram colocadas como sendo inclusivas, já são excluídos automaticamente nesse processo, não é? Então, eu tinha 178 movimentações, só que peguei um arquivo pequeno para mostrar. Então, vamos ver o resultado. Agora eu vou não localizado, ele não mostra nenhum. Existem movimentações, nenhuma. Selecionado para e-mail, nenhum. Vamos chegar nesse ponto. Eu vou pular para processamento, processo não localizado. Então, das 178, eu tenho 31 de processos não localizados no cadastro do Oregon, ok? E agora vamos para não há movimentações, não encontrou, pendente para análise de dados, dentro das informações eu não encontrou nenhuma. Já processado antes, são todas as movimentações que já foram filtradas em arquivos que foram carregados anteriormente. Então é armazenado temporariamente essas movimentações para evitar que você reveja o que você já viu. Então também tem esse filtro. E aqui tem alguma informação de pendência do tratamento em termos de data, se a data vier errada, e o processamento de outro escritório. Então aqui eu separo nessa aba, nesse novo status, separa quais são as movimentações que pertencem a outros escritórios, para que no próximo processamento, a partir do número do processo, seja reconhecido que esse processo pertence a outro escritório, e aí já classifique ele automaticamente como e-mail, né? Seleção de e-mail. Então vamos ver como é que isso funciona. No final, daqueles 178, eu tenho 31 para serem tratadas, que são dos processos que não foram localizados na base do Oregon jurídico. Okay? Então, diminuiu bastante, né? Praticamente, Service 318 diminuiu um sexto aí do total do que foi carregado. Né? Imagine com 4.000, como tem aparecido agora, quanto vai diminuir. Ótimo, então vamos lá. Esses processos não localizados é o que a gente vai ver agora, o que foi que mudou, o que é que tem de novo. Tá? Então, imagine que isso aqui seja do escritório A. Então eu vou selecionar e-mail e vou colocar aqui que pertence ao escritório A. Então eu selecionei automaticamente e foi para o escritório A. Então como? Se eu vim aqui, ó, selecionado e-mail, aquela movimentação é do escritório A. Então vamos voltar lá para não processados. Agora eu vou pegar uma outra movimentação qualquer. Isso aí vai ser checado, observado, alguma forma de identificar de quem é esse processo. Uma vez identificado, você não precisa consultar novamente. Esse é o ganho. Então clicar aqui, vou dizer que esse é do escritório B. Eu vou selecionar uma outra aqui e vou dizer que é do escritório C. Né? Eu vou pegar mais uma aqui e vou dizer que é do escritório C. Com isso, agora eu tenho aqui 4 movimentações do escritório A. Uma do escritório A, uma do escritório B, 2 do escritório C. Com isso, durante todo o trabalho,
que você estiver desenvolvendo, você pode ver o que foi selecionado para envio de e-mail, né? Uma vez concluído todo o trabalho dessa aba de processo não localizado, aí você muda para selecionar o e-mail e aí manda enviar e-mail. Lógico, para enviar o e-mail eu vou selecionar leitura outros, então eu vou selecionar essa coluna agora e vou mandar enviar. Automaticamente ele vai criar um e-mail para cada um dos escritórios do C, ó, do B, com as publicações dentro dele, ó. Então deixa eu mover a tela aqui, puxar. Então está aqui a movimentação para o escritório, que você pode escrever alguma coisa. Bom dia, né? Tá livre para você escrever fulano de tal, e aqui embaixo você pode inserir, então eu posso inserir a assinatura, ó. Inserir a assinatura e enviar, ok? Vou ignorar todas as enviou. Então você pegou todos os novos e-mails que foram separados automaticamente e já enviou para os escritórios. Agora vai aparecer aqueles e-mails aqui em selecionado para e-mail, né? Após finalizando o trabalho, então cabe agora limpar cada uma dessas abas, só ficando com dados já processados antes e processos de outros, ok? Então os arquivos, as movimentações que estão aqui em e-mail enviado agora serão mudadas de status para processo de outro, para que da próxima vez que esse mesmo processo, a movimentação desse mesmo processo chegue, ele vai ser colocado naquele status, assim evitando que você consulte novamente o site do tribunal para saber de quem é a responsabilidade do tratamento desse processo. Então vamos lá, eu vou usar agora a vassourinha aqui e ele vai limpar. Então no final todas essas movimentações que estejam aqui, né, nesse caso específico, vai vir aqui para processo de outro. Aumentou o número agora, cresceu mais 4 movimentações, ok? De forma similar ao que é realizado no processamento aqui no checklist do Projudo PJE, né, da leitura dos arquivos com a separação dos movimentos que serão compartilhados com outros, não é, através de e-mail, no processamento das publicações dos diários, que são as publicações recebidas pelo Diário Oficial diretamente no Oregon, não é? Então o pré-processamento aqui dessas publicações também existe agora uma ação processo de outro, um status processo de outro, onde são armazenados já aqui os processos que já foram analisados anteriormente, já se conhece qual o escritório, vamos dizer assim, para melhor entendimento, a qual essa publicação deve ser compartilhada através de e-mail. Então, como funciona? Ao receber as publicações, ao clicar em filtrar, todas essas publicações serão analisadas, comparando com históricos delas, e serão já pré-selecionadas na aba de enviar e-mail. Vamos ver. Então tem 210, está verificando todas elas e também está comparando com os números do processo que estão lá já definidos no checklist Projude, na outra aba, né, que eu tinha acabado de apresentar. Então, finalizado esse processamento, página 13, vai chegar à página 14. Então, finalizou o processamento. Agora teremos aqui automaticamente
os processos já são colocados previamente aqui, e aqui no campo advogado é designado para quem vai ser compartilhado essas publicações. Da mesma forma, a pessoa vai clicar aqui em enviar e-mail para outros, e os e-mails com essas publicações serão gerados automaticamente, né? Então, esse escritório daqui, CCC, né, tem 2 publicações para ele. Esse escritório daqui, o B, tem uma publicação para ele, ok? Assim, após esse envio, essas publicações são colocadas na caixa de e-mails selecionados e enviados, né? Ok? Então isso facilita muito o processamento, diminui a carga. Para finalizar, então a gente viu como preparar um ambiente, como salvar no formato para importação, lembrando que na caixa que apresenta lá do Word, né, você deve selecionar deve exportar, né, selecionar arquivo de texto, e aqui você selecionar na janela que se apresenta. Na janela que se apresenta, vou mandar salvar. Nessa janela que se abre, selecionar outras codificações, Unicode e UTF-8. Isso é muito importante, ok? Para que a aplicação assim possa ler sem erro o arquivo e importar todo o dado. Como fazer o tratamento e envio de e-mail, simplesmente pela seleção, e o pós-tratamento, que é você arquivar, não é? Mover para outra pasta, ok? Aqui após, nesse caso, você enviar o e-mail aqui, né? Quando for fechar a tela, ele vai processar todos esses automaticamente, diferente desse daqui que você tem que vir nos e-mails que foram enviados, não é? E você tem que clicar aqui na vassourinha para ele processar, ok? Aí está, esse é um treinamento do Órego Jurídico. Obrigado por assistir.